Olá, meu nome é Vinícius, sou farmacêutico do Centro de Pesquisas da Farmácia Artesanal e hoje eu vou falar um pouco sobre o INSEE-2. O INSEE-2 é um nutracêutico composto por duas espécies de algas bastante conhecidas, que é o Fucus vesiculosus e o Ascophyllum nodosum. Essas duas algas elas já têm aplicação bem conhecida na terapia, principalmente de reposição de iodo e melhora da função tiroidiana. Então elas atuam aí no gerenciamento de peso através da melhoria desse aspecto metabólico e já são bastante conhecidas. Mas aqui, a padronização garantida do INSEE-2 traz uma outra abordagem para essas duas algas. Então nós temos aqui, na verdade, uma atuação também no gerenciamento de peso, porém de uma forma diferente. Aqui nós estamos falando de uma atividade inibitória das enzimas alfa-amilase e alfa-glucosidase intestinal, ou seja, estamos falando da redução da absorção de carboidratos. A padronização específica dos fitoquímicos e dos marcadores que existem em INSEE-2, além de inibir a atividade dessas enzimas, melhora a sensibilidade da atividade da insulina. Então nós temos a melhoria dos níveis de glicemia, seja pela melhoria da ação da insulina, seja pelo bloqueio das enzimas que vão absorver esses carboidratos. Então, pelo seu mecanismo principal de ação, que é a inibição da ação das enzimas alfa-amilase e alfa-glucosidase, o INSEE-2 ele é muito bem utilizado e aproveitado nas terapias de gerenciamento de peso, de redução de gordura, de redução de peso. Nós temos aí uma ação secundária, que é o aumento da sensibilidade da ação da insulina, ou seja, temos a maior captação dessa glicose a nível sanguíneo e sua mobilização para as células utilizarem ela como fonte de energia. Isso impede, então, que elas sejam acumuladas como gordura nos adipócitos. Então, trata-se de um produto 100% natural, orgânico, e tem sua faixa de dose entre 250 e 500 miligramas. É importante salientar que, como se trata de um ativo que vai inibir a ação de enzimas específicas para absorção de carboidrato, que ele seja tomado com pelo menos 30 minutos antes das grandes refeições, que aí ocorre então uma otimização dessa ação e as enzimas já estarão bloqueadas quando esses alimentos chegarem no intestino. O estudo in vitro a seguir analisa a capacidade de inibição enzimática de INSEE-2. Podemos ver nos gráficos que aparecem agora na sua tela que INSEE-2 foi capaz de inibir tanto a alfa-amilase quanto a alfa-glucosidase de forma quase completa. Nesse estudo realizado com 23 participantes, foi avaliada a atividade inibitória específica da alfa-amilase de INSEE-2. Os participantes receberam 500 mg de INSEE-2 ou de placebo, e após 30 minutos dessa administração, receberam uma fonte de amido. Conforme conseguimos ver no gráfico que aparece agora na sua tela, vemos aí um pico de glicemia que é correspondente ao grupo placebo, enquanto os níveis de glicemia ficam controlados no grupo que foi tratado com INSEE-2. Temos aí uma redução de 48% da glicemia quando comparamos os dois grupos, com maior benefício para o grupo tratado com INSEE. Outra situação que foi avaliada, no segundo gráfico que aparece, são os níveis de insulina que foram liberados. Sabendo que os níveis de insulina estão diretamente proporcionais para os níveis de glicemia, encontramos então nesse estudo uma menor liberação de insulina para o grupo que consumiu, que foi tratado com INSEE-2. Uma segunda análise foi realizada nesse mesmo estudo, avaliando os níveis liberados de insulina para os pacientes do grupo de INSEE-2 e para o grupo de placebo. Tivemos uma redução de 12% nos níveis de insulina liberada no grupo tratado com INSEE-2, o que comprova uma redução da glicemia nesse mesmo grupo. Um outro estudo avaliou a capacidade inibitória da alfa-glucosidase com o tratamento com INSEE-2. O estudo foi conduzido ofertando aos voluntários 50 gramas de sacarose. Parte dos voluntários receberam 50 gramas de sacarose mais 500 miligramas de INSEE-2 e a outra parte recebeu apenas 50 gramas de sacarose. Conforme os gráficos que aparecem na sua tela agora demonstram, o grupo tratado com INSEE-2 mais sacarose demonstrou um menor nível de glicemia quando comparado ao grupo placebo. Da mesma forma,
conseguimos comprovar a ação inibitória do INCI2 contra a alfa-glucosidase, uma vez que os níveis de insulina secretados no grupo tratado com INCI2 foram muito menores do que os níveis de insulina apresentados no grupo placebo. Então aqui nós trazemos algumas sugestões de fórmulas com terapias específicas, onde nós mostramos as diversas aplicações e benefícios do INCI2 para a sua terapia, para a terapia dos seus pacientes. Nessa primeira fórmula nós temos um foco maior no controle da glicemia. Claramente isso vai impactar no controle, no gerenciamento do peso, mas o foco maior aqui está nesse aspecto, então podendo ser tratado também aquele paciente da síndrome metabólica, com resistência à insulina, que teria uma terapia também de resposta positiva. Então nós temos 3 ativos que fazem essa inibição das enzimas de quebra de carboidrato, com ação específica aí para esse controle de nível de glicemia. Nessa segunda fórmula, nós temos então uma associação sinérgica que traz a redução da absorção de carboidratos e um efeito sacietógeno, pensando numa via dupla para redução do acúmulo de gordura e redução da ingesta calórica. Na terceira fórmula, algo mais específico para a compulsão alimentar. Então, vai tratar aquele paciente mais compulsivo, com a grifônia, com o cerenzo, trazendo essa atividade ansiolítica, calmante, e o INCI2 para redução, então, da absorção desses carboidratos. Na quarta fórmula, nós temos uma ação sinérgica de minerais voltados para estímulo da produção de insulina. Então, tem a redução da absorção de carboidratos e o estímulo da produção da insulina para melhorar essa terapia do seu paciente. E nessa quinta fórmula, para finalizar, temos uma ação mais específica e direcionada para a perda de peso, né, para a redução da gordura corpórea, com uma ação da inibição da absorção do carboidrato, da ativação das vias metabólicas para ativação de termogênese com citrus aurante, com black ginger e o coleforim. E o coleforim também ele vem trazendo aí uma sinalização para manutenção de massa magra. Então é uma fórmula bem completa que já pensa na redução desses níveis glicêmicos, na redução da ingesta calórica e no aumento da termogênese, gerando então um maior efeito na redução de peso. Então esse é o INCI2, um produto 100% natural, derivado de algas marrons, com ação específica para a inibição das vias de absorção de carboidrato. Um ativo extremamente versátil que vai auxiliar tanto no gerenciamento de peso quanto naquele paciente com tendência aí a síndromes metabólicas.